O apóstolo Paulo disse em suas cartas: do mesmo modo, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não com tranças exageradas. A Bíblia é clara ao falar sobre a necessidade de modéstia e decência, especialmente dentro da igreja. O apóstolo Paulo, em suas cartas, orienta as mulheres a se vestirem com decência, modéstia e discrição. Modéstia não é apenas sobre cobrir o corpo, mas sobre adotar uma atitude que reflete o... Fala, gente! Nesse vídeo aqui, nós vamos dar um giro pelas igrejas, tá? E umas igrejas internacionais aí, o que está rolando longe e tal. Em uma das cartas de Paulo, o Paulo fala até sobre as tranças, né? Para as mulheres não extravasar nas tranças. Isso é porque ele não sabia o que estaria passando hoje aqui, tá? Porque a trança hoje é o de menos, querido. Ah, mas é... Vamos ver aqui, ó. Eita! Reflete o temor a Deus. O vestuário deve ser uma expressão da transformação interior que acontece quando uma pessoa entrega sua vida a Cristo. Em muitas igrejas, infelizmente, a cultura da moda e do consumismo tem se infiltrado, levando mulheres a se vestirem de maneira que exalta a sensualidade em vez da espiritualidade. Roupas que modelam o corpo, decotes exagerados, saias curtas e vestimentas que chamam a atenção para o corpo não condizem com a decência e modéstia que Deus requer de nós. Quando alguém se veste de forma a causar desejos impuros ou distrações durante o culto, está se afastando do propósito de glorificar a Deus com seu corpo. O apóstolo Paulo disse em suas cartas: do mesmo modo, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não com tranças exageradas, nem com ouro, pérolas ou roupas muito caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. O apóstolo... Viu, né? O que Paulo escreveu, mas não é o que acontece hoje, né, cara? Se todo mal fosse tranças e pérolas, não tava nem tão ruim, né? Mas hoje, querido, eu tô, boquinha de siri por causa do YouTube, eu não tô podendo falar muita coisa. Luperdo também escreveu que a beleza das santas mulheres não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. O espírito de Jezabel é mencionado na Bíblia como um espírito de manipulação, sedução e controle, e ele se infiltra nas igrejas através de comportamentos que desviam a atenção do verdadeiro propósito do culto. Jezabel, a rainha do Antigo Testamento, usava de sua influência para conduzir Israel à idolatria e ao afastamento de Deus. Seu nome se tornou sinônimo de um espírito que trabalha para destruir a autoridade espiritual e desviar os cristãos. Quando observamos mulheres no altar, seja ministrando louvor ou pregando a palavra, vestidas de maneira provocativa e sensual, estamos vendo uma atuação do espírito de Jezabel. Essas vestimentas podem ser usadas com... Não. Quando estão com as roupas que para chamar a atenção, né? Porque a mulher, ela sozinha, entre si, ela já tem uma girapombice braba, né? Se atacar uma roupinha, né? Que marca ali atrás, marca na frente, e já era, irmão. Já era, pô. O varão vai pra igreja e prefere ficar de joelho orando do que sentar e ficar olhando pra frente da igreja, né? E espero que as varoas aí não se sintam ofendidas, tá? Essa expressão girapomba aqui não quer dizer que a pessoa tá endemoniada, entendeu? A girapomba aqui é quando a pessoa tem uma beleza, tem um corpo que chama atenção. Aí é o girapombão firme. Com o objetivo de chamar a atenção para si mesmas, desviar o foco do culto e causar tropeço nos fiéis. O altar deve ser um lugar de reverência e santidade. E o uso de roupas que despertam lascívia e sensualidade contradiz esse propósito. Jezabel, como uma manipuladora, não apenas seduzia com suas ações, mas usava sua aparência para controlar e influenciar. Esse espírito pode ser percebido quando mulheres na igreja, por meio de roupas provocantes, buscam manipular a atenção dos outros, seja por desejo de aprovação
ou pelo poder que exercem sobre aqueles que são espiritualmente imaturos. Em Apocalipse 2:20, João disse à igreja: "Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com seus ensinamentos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos." A Bíblia nos ensina que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Isso significa que o corpo do cristão deve ser tratado com respeito e reverência, pois é a morada do Espírito de Deus. Quando nos vestimos de forma a exibir o corpo ou a atrair atenção para nossa aparência física, estamos falhando em honrar esse princípio. O culto e a adoração a Deus devem ser momentos em que nos aproximamos dele com humildade e reverência. Se escolhemos roupas que vão contra essa reverência, estamos permitindo que o mundo e suas influências nos afastem da verdadeira adoração. Não devemos esquecer que nosso corpo não é nosso, mas foi comprado por Cristo e, portanto, deve ser usado para glorificar a Ele. Paulo novamente escreve aos Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. A transformação cristã é uma mudança que começa no coração e se manifesta externamente. Quando entregamos nossa vida a Cristo, somos chamados a abandonar os padrões do mundo e adotar uma vida de santidade que reflete o caráter de Deus em todas as áreas. Isso inclui a forma como nos vestimos, falamos e agimos. Em Romanos 12:2, Paulo... O nome desse canal aí é Bíblia Terapia Eficaz, tá bom? Nos exorta a não nos conformarmos com os padrões deste mundo, mas a sermos transformados pela renovação de nossa mente. Isso significa que a nossa forma de vestir deve ser influenciada pela nossa nova natureza em Cristo, e não pelas modas e tendências do mundo. Vestir-se com modéstia e decência é um reflexo da santidade interior, e não apenas uma regra exterior. A verdadeira transformação que Deus deseja é uma mudança completa em nosso comportamento, incluindo a maneira como apresentamos nosso corpo ao mundo. Roupas sensuais, comportamentos lascivos e atitudes provocativas não têm lugar na vida de alguém que foi transformado pela graça de Deus. Os pastores e líderes da igreja têm uma responsabilidade espiritual significativa ao garantir que aqueles que ministram no altar estejam em conformidade com os padrões bíblicos de santidade. Isso inclui não apenas o ensino da palavra de Deus, mas também o exemplo dado por aqueles que ocupam posições de liderança. O cuidado com a vestimenta, a postura e o comportamento de quem está à frente da igreja é essencial para preservar a santidade no culto. Líderes que toleram ou fecham os olhos para vestimentas impróprias, seja por medo de perder membros ou por querer agradar, estão negligenciando seu papel de cuidar do rebanho de Deus. O apóstolo Tiago nos adverte que aqueles que são mestres ou líderes receberão um juízo mais severo. Portanto, é necessário um zelo especial em garantir que a santidade seja observada, tanto no comportamento quanto no vestuário de quem ministra no altar. Deus nos chama a uma vida de santidade em todas as áreas, e o vestuário não é exceção. A santidade começa no coração, mas deve ser refletida em nossa aparência exterior. Quando nos vestimos de maneira que glorifica a Deus, mostramos respeito ao que Ele fez por nós. Olha, eu tô falando bem pouquinho aqui, porque algumas coisas estão dando ruim aqui no YouTube, tá? Quero que você entenda isso. Por isso que eu não tô fazendo certos comentários aqui. Mas vamos continuar. E no final desse vídeo aqui, o Tom Dimas Torres vai te ensinar a fazer uma renda extra sem sair de casa, hein? Temos o foco no verdadeiro propósito do culto: adorá-lo com todo o nosso ser. Vestes modestas, decentes e adequadas não são apenas uma questão de tradição ou cultura, mas uma expressão de reverência a Deus. Como cristãos, devemos nos afastar dos padrões de sensualidade, lascívia e manipulação promovidos pelo mundo
e buscar uma vida de pureza que glorifica o Senhor em todas as áreas. As consequências para aqueles que se sujeitam a ser instrumentos do inimigo de Deus e se tornam pedras de tropeço na vida dos pequeninos de Jesus são graves e profundas. A Bíblia é clara ao afirmar que o pecado de causar escândalo e levar outros a tropeçar tem sérias repercussões espirituais. Jesus, em várias passagens, advertiu de forma contundente sobre o perigo de desviar os outros do caminho da fé, especialmente os mais vulneráveis na caminhada cristã. Jesus Cristo demonstrou em seus ensinamentos uma preocupação especial com os pequeninos, aqueles que são novos na fé, espiritualmente vulneráveis ou menos experientes. Ele deixa claro que qualquer um que causar tropeço a esses pequeninos será severamente punido. Em Mateus 18:6, Jesus declara: "Mas, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar." Essa advertência mostra a seriedade do pecado de ser uma pedra de tropeço. Quando alguém usa roupas sensuais ou adota atitudes de sedução e manipulação dentro da igreja, e isso leva outros a cair em pecado, essa pessoa está se colocando em uma posição de grande responsabilidade diante de Deus. Essa conduta não só compromete a sua própria santidade, mas também afeta a vida espiritual dos que estão ao seu redor. 2. A ira de Deus contra os escândalos. Além do alerta de Cristo sobre o perigo de causar tropeço, a Bíblia fala sobre o julgamento e a ira de Deus contra aqueles que voluntariamente desobedecem e escolhem ser instrumentos do inimigo. O Senhor é um Deus de justiça e Ele não permitirá que o pecado, especialmente aquele que leva outros ao erro, fique impune. Em Romanos... Cara, eu tenho muita dificuldade em acreditar que aí fora as igrejas fazem esse tipo de coisa assim. Eu tenho dificuldade de acreditar, né, cara? Mas eu assisto alguns vídeos e fico, pô, será, cara? Será que um pastor seria capaz de fazer isso em uma igreja? Eu não duvido mais de nada. 1:18, Paulo declara: "A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça." Aqueles que escolhem viver de forma ímpia, propagando comportamentos que conduzem à luxúria, à lascívia e à manipulação, estão suprimindo a verdade de Deus. Estão agindo como agentes do inimigo e trarão sobre si a justa retribuição. Além disso, Gálatas 6:7 nos lembra que Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia sedução, manipulação e imoralidade, especialmente dentro da igreja, colherá o fruto amargo de suas ações, pois Deus é justo em suas recompensas. 3. O perigo de destruir a fé dos fracos. O apóstolo Paulo também instrui os cristãos a terem cuidado com suas ações para não serem tropeço aos mais fracos na fé. Em 1 Coríntios 8:9 ele diz: "Cuidem-se, porém, para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos." Embora o contexto específico seja sobre a liberdade cristã em relação à comida sacrificada aos ídolos, o princípio se aplica ao comportamento em geral. Aqueles que têm mais conhecimento ou estão em posição de liderança na igreja devem ter cuidado com suas ações e como elas afetam os outros. Se uma mulher ministrando no altar usa sua aparência ou vestimenta para atrair atenção sensual, ela pode estar destruindo a fé de alguém mais fraco, que pode ser levado a pensamentos impuros ou até mesmo ao pecado. Isso não apenas afeta a pessoa que foi levada ao erro, mas coloca em risco a própria vida espiritual de quem causou o tropeço. 1 Coríntios 8:12. Desta maneira, pecando contra os irmãos e ferindo a consciência fraca deles, vocês pecam contra Cristo. 4. Condenação para aqueles que abusam de sua influência espiritual. Quando alguém se permite ser um instrumento do inimigo dentro da igreja, seja por ações, palavras ou até vestimentas inadequadas, essa pessoa está abusando de sua influência espiritual.
A liderança na igreja, seja por quem prega, lidera o louvor ou qualquer outro ministério, carrega uma grande responsabilidade de guiar os outros para mais perto de Cristo. Ser uma pedra de tropeço é o oposto do que um líder ou cristão maduro deveria fazer. O abuso de influência espiritual traz condenação não só no nível individual, mas também no coletivo, pois destrói a unidade do corpo de Cristo. Jesus advertiu os fariseus e mestres da lei que também usavam sua influência para desviar os outros do verdadeiro caminho da santidade. Ele os chamou de guias cegos, que levavam o povo para a destruição. Mateus 23:13. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que estão tentando entrar. Assim como os fariseus, hoje, aqueles que seduzem ou manipulam os outros na igreja, impedindo-os de encontrar a verdadeira santidade. Cara, eu não posso fazer certos comentários aqui, e não vou fazer, tá? Espero que vocês entendam. E comunhão com Deus, enfrentarão uma condenação severa. 5. Perigo espiritual e morte eterna. As consequências mais severas para aqueles que são pedras de tropeço e instrumentos do inimigo envolvem o perigo de morte espiritual e eterna separação de Deus. O pecado deliberado, especialmente aquele que desvia outros da fé, coloca a pessoa em grave risco de ser excluída do reino de Deus. Hebreus 10:26-27 nos adverte: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Aqueles que, conhecendo a verdade, ainda assim se deixam usar pelo espírito de Jezabel e pelo inimigo de Deus, têm sua própria salvação colocada em risco. A morte espiritual é a consequência inevitável de uma vida de rebelião contra Deus, e isso se torna ainda mais grave quando a pessoa, por suas ações ou influências, leva outros à queda. 6. A justiça de Deus e o julgamento final. Por fim, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para sermos julgados por nossas ações. Em 2 Coríntios 5:10, Paulo afirma: pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que lhe for devido por aquilo que fez enquanto estava no corpo, seja bem ou seja mal. Aqueles que se tornam pedras de tropeço serão julgados com severidade, especialmente se suas ações causaram a queda de outros. Jesus enfatiza o perigo de causar escândalo, especialmente dentro da igreja. O julgamento de Deus é justo, e aqueles que permitem que o espírito de Jezabel os use para manipular, seduzir e desviar o povo de Deus encontrarão retribuição divina. Ser uma pedra de tropeço na vida dos pequeninos de Jesus é algo que o próprio Cristo condena com extrema seriedade. As consequências são inevitáveis e severas, tanto no presente como no futuro eterno. Aqueles que se submetem a ser instrumentos do inimigo, usando sua aparência, palavras ou influência para seduzir e manipular os outros, serão julgados de acordo com suas ações. Deus, que sonda os corações, não permitirá que esse tipo de conduta permaneça impune. Portanto, que todos nós, como cristãos, sejamos zelosos em evitar ser pedras de tropeço para os outros. Que vivamos em santidade, modéstia e respeito, buscando sempre glorificar a Deus em tudo o que fazemos, inclusive na forma como nos vestimos e influenciamos os outros. Ó, muito legal esse vídeo aqui. Esse aqui é o canal, vamos ver ele de novo aqui, ó, Bíblia Terapia Eficaz. Que, pra ser sincero, eu gostei muito desse canal aqui, tá? Gostei muito, mas infelizmente, como eu falei, eu estou impossibilitado. Estou impossibilitado de fazer certos comentários aqui, tá? Não tô podendo fazer muitos comentários, tá? Bom, família, valeu, muito obrigado por você chegar até o finalzinho do vídeo. Você vai ficar aí com o Tom Dimas Torres, que vai trazer para você as informações necessárias para você fazer uma renda extra sem sair de casa, tá bom? Minha família,
Eu sou o Davi Oliver, esse é o canal Papo com Oliver. É um prazer muito grande ter você aqui. Inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação, deixa like, deixa comentário e ó. Até o próximo vídeo. Que isso, Oliver? Dá um que isso, Oliver, bem entusiasmado. Que isso, Oliver? Tá certo. Bom, é sempre um prazer poder vir aqui no canal do Oliver trazer para você essa oportunidade para você que tem interesse em fazer uma renda extra. Afinal, final do ano está chegando e ninguém merece chegar no Natal duro, sem dinheiro, pelo amor de Deus. É ou não é verdade? Você sabia que hoje você pode trabalhar da sua casa utilizando o seu celular conectado com a internet? E dá para tirar quanto no mês? 500, 600, 800 mil reais. Até muito mais que isso, né? Tem gente que tira 2, 3 mil reais. E a prova viva disso são pessoas como essas que você está vendo aqui, que a gente já pode ajudar. Então, se hoje você está em busca de uma oportunidade de trabalho para você fazer uma renda extra, o que tem que fazer? Tem que clicar no primeiro link que está fixado aqui nos comentários e chamar nós lá no WhatsApp. Quando você chegar no WhatsApp, a gente vai abençoar a sua vida com um mini curso gratuito de 4 aulas. Esse minicurso é de graça, tá? E você vai entender tudo o que você precisa fazer para você trabalhar em casa. Ah, mas quanto tempo precisa ter? Você tirar 30, 40 minutos livre do seu dia, já dá para começar. E essa semana já dá para fazer ele 500, 700 reais. Mas você tem que chamar no WhatsApp para você aprender. Fechou? Então é isso. Clica no primeiro link do comentário fixado, chama a gente aí que a gente vai ajudar você. Tamo junto e é nóis.